Mano, hoje a Prada é uma das marcas de luxo mais famosas do planeta. Vale bilhões, dita tendência, e transformou Milão numa referência mundial da moda. Mas o mais bizarro é que tudo isso começou com uma simples loja de malas. E tem mais. O homem que fundou a Prada construiu esse império fazendo exatamente o contrário do maior rival dele. Só que, depois que saiu de cena, a própria família quase colocou tudo a perder. Quem acabou salvando a empresa foram justamente pessoas que ele nunca imaginou ver no comando. Na moral, essa história tem rivalidade, briga por poder, decisões que mudaram tudo e uma reviravolta que parece roteiro de filme. Essa é a história da Prada. Capítulo 1. O começo de tudo. Mário Prada nasceu em Milão, uma cidade que já era conhecida pela produção de tecidos de luxo como seda e veludo. Enquanto a industrialização se espalhava pela Europa, fabricar esses materiais ficou muito mais fácil, e isso abriu caminho para uma nova geração de estilistas italianos. Nomes como Bulgari, Gucci e Ferragamo começaram a ganhar força, e o Mário fazia parte exatamente dessa nova onda. Junto com o irmão Martino, ele bolou um plano de negócio bem diferente. Em vez de vender para qualquer pessoa, os dois decidiram focar em um público muito específico: os ricos. A ideia era fabricar artigos de viagem de altíssima qualidade para quem fazia questão de viajar com elegância e mostrar status. Em 1913, eles abriram a primeira loja na Galeria Vittorio Emanuele II, em Milão. Na época, aquele já era um dos endereços mais sofisticados da cidade, conhecido pelas lojas de luxo e pela elite italiana. Meu irmão, se existia um lugar perfeito para começar uma marca desse nível, era ali. Foi nesse endereço que nasceu a Fratelli Prada, ou Irmãos Prada. A empresa vendia principalmente malas de luxo, baús de viagem, bolsas e outros artigos feitos em couro. Tudo era produzido com um acabamento impecável, e não demorou muito para a qualidade do trabalho chamar atenção. Em 1919, aconteceu a primeira grande virada da empresa. A Fratelli Prada conquistou um contrato como fornecedora oficial da Casa Real Italiana. A partir dali, a marca passou a usar o brasão da Casa de Savoia nos seus produtos, criando uma ligação direta com a aristocracia italiana. Pô, naquela época isso era praticamente um selo dizendo: essa porra aqui é luxo de verdade. O prestígio da Prada disparou. Em 1931, a empresa foi oficialmente incorporada e passou a se chamar simplesmente Prada, dando origem ao grupo que, décadas mais tarde, se tornaria um dos maiores nomes da moda mundial. Só que, enquanto a Prada dominava a elite italiana, lá na Toscana outra marca estava crescendo em silêncio. E sem ninguém imaginar, ela logo se transformaria na maior rival da história da Prada: a Gucci. Capítulo 2. A rivalidade italiana. Só que, enquanto o Mário Prada estava construindo um nome em Milão, outro cara fazia praticamente a mesma coisa, mais ao sul da Itália. O nome dele era Guccio Gucci. E foi aí que começou uma das maiores rivalidades da história da moda. Os dois disputavam o mesmo público, gente rica. Mas a forma de jogar era completamente diferente. O Gucci foi pra cima sem pensar duas vezes. Começou a colocar artistas italianos e estrelas de cinema americanas usando seus produtos e abriu espaço em cidades como Nova York e Londres. Já a Prada seguiu outro caminho. Mário preferiu continuar focado no mercado italiano. Em vez de conquistar o mundo logo de cara, ele queria fortalecer a marca dentro de casa. E isso funcionou, mas também teve um preço. Enquanto a Gucci virava um nome conhecido internacionalmente, a Prada continuava praticamente restrita à elite italiana. Só que o destino ainda tinha uma carta escondida. No começo dos anos 50, Mário já estava envelhecendo e sabia que precisava escolher quem iria comandar a empresa. E aí começou o problema. Mário tinha uma visão extremamente tradicional. Na cabeça dele, mulher não deveria trabalhar, muito menos liderar uma empresa daquele tamanho. Desde o início, o plano era deixar tudo nas mãos do filho. Só que o filho simplesmente não quis. Ele recusou assumir o negócio da família. Sem saída, Mário tomou uma decisão que jamais imaginou tomar. Passou o comando da Prada para a filha, Luísa Prada. Na época parecia só uma solução temporária. Mas, sem perceber, ele tinha acabado de mudar completamente a história da empresa. Obastia.
Capítulo 3. As mulheres que mudaram a Prada. Quando Mário Prada morreu, em 1958, Luísa assumiu oficialmente o comando da empresa. E, na moral, ela fez exatamente o que precisava ser feito. Durante quase 20 anos, expandiu a Prada com bastante cuidado. Entrou em áreas como viagens marítimas e transporte aéreo, mas nunca colocou a empresa em riscos desnecessários. Ela preferia crescer devagar do que colocar tudo a perder. Quando encerrou sua gestão, a Prada já faturava cerca de $450 mil por ano. Era um ótimo resultado, mas ainda estava longe de virar o império bilionário que a gente conhece hoje. Foi então que apareceu a pessoa que mudaria tudo, a neta de Mário, Maria Bianchi. Só que ela não tinha nada a ver com o perfil tradicional da família. Meu irmão? A mulher era diferenciada. Ainda jovem, participou de manifestações políticas, lutou pelos direitos das mulheres e fazia parte do Partido Comunista Italiano. Depois estudou ciência política, conquistou um doutorado na Universidade de Milão e, como se isso já não fosse suficiente, passou 5 anos estudando teatro para se tornar mímica profissional. Ninguém imaginava que aquela mulher um dia comandaria uma marca de luxo. Mas o destino adora essas ironias. Na década de 70, ela entrou na Prada trabalhando no departamento de acessórios. Pouco tempo depois, adotou o sobrenome da mãe e passou a ser conhecida como Miuccia Prada. Em 1978, assumiu oficialmente o comando da empresa. Muita gente da alta moda dizia que ela não tinha perfil para liderar uma marca tão tradicional. Só que esses caras quebraram a cara, porque era justamente a Miuccia que transformaria uma empresa conhecida quase só na Itália em um dos maiores impérios da moda do planeta. E meu irmão? A verdadeira revolução da Prada estava só começando. Capítulo 4. A explosão da Prada. Mesmo vendo a Prada crescer, a Miuccia sentia que a empresa ainda estava jogando pequeno. Para ela, viver só de artigos de couro era desperdiçar um potencial gigantesco. Foi aí que entrou um cara que mudaria completamente o rumo da empresa. Patrizio Bertelli, um empresário da Toscana especializado em couro. Os dois viraram parceiros nos negócios e também na vida. E vou te falar, essa dupla era foda. Enquanto o Patrizio cuidava da fábrica, da produção e da parte financeira, a Miuccia podia fazer o que sabia melhor: criar. Ela já vinha experimentando um tecido diferente fazia anos. Um nylon preto e impermeável chamado Pocono. Na época, usar nylon numa marca de luxo parecia uma ideia meio maluca. Mas, em 1985, ela resolveu arriscar. Pegou aquele material e criou uma bolsa totalmente preta. Meu irmão, a parada explodiu. A bolsa virou objeto de desejo na Europa inteira. Era resistente, elegante e tinha um design limpo que ninguém fazia naquela época. O sucesso foi tão absurdo que começaram a aparecer cópias para tudo quanto é lado. Só que isso acabou ajudando ainda mais a Prada. Quanto mais falsificavam, mais as pessoas queriam comprar a original. Foi aí que o nome Prada começou a ganhar o mundo. A empresa abriu lojas em novos países e a Miuccia tinha uma obsessão. Ela dizia que a loja precisava ser tão bonita quanto os produtos. Para a primeira dessa nova fase, contratou o arquiteto Roberto Basiocchi. A fachada verde clara fez tanto sucesso que aquela cor acabou ficando conhecida como Prada Green. Depois vieram lojas em Milão, Nova York, Madrid e Londres. Mas nenhuma podia ser igual à outra. Cada uma precisava ter personalidade própria. Com tantas lojas novas, a Prada precisava lançar novos produtos. E a Miuccia descobriu uma fórmula que mudaria tudo. Ela conseguiu manter o luxo da marca, enquanto tornava seus produtos mais desejados por muito mais gente. Em 1988, lançou a primeira coleção feminina de roupas da Prada, junto com sapatos. Foi outro acerto gigantesco. Enquanto quase todas as marcas apostavam em roupas chamativas e cheias de informação, a Prada foi pelo caminho oposto. Linhas limpas, elegância, simplicidade. E, diferente da Louis Vuitton ou da Gucci, ela nunca fez questão de encher tudo de logotipo. Quem conhecia, reconhecia uma Prada só de bater o olho. Capítulo 5. A guerra contra a Gucci. Nos anos 90, Milão já tinha virado a capital da moda na Europa. As grandes fábricas estavam ali, a semana de moda só crescia e até a Vogue italiana tinha escolhido a cidade como sede. Era ali que as maiores marcas disputavam quem mandava no mercado. E a Miuccia queria muito mais.
Foi então que nasceu a Miu Miu, marca criada a partir do apelido que ela tinha desde pequena. A ideia era atingir um público mais jovem, com produtos mais acessíveis, sem perder o ar de luxo. E deu certo pra caralho. Em 1994, a Prada já faturava cerca de 210 milhões de dólares. Com esse dinheiro entrando, a empresa acelerou a expansão para China, Japão e Estados Unidos. Só que a maior jogada ainda estava por vir. Em 1998, a Prada comprou quase 9% da Gucci. Isso mesmo, da própria Gucci. Na moral, foi quase uma declaração de guerra. Para deixar o clima ainda pior, Patrizio Bertelli vivia detonando publicamente a direção criativa da rival. A tensão entre as duas empresas ficou pesada. Depois disso, a Prada vendeu suas ações da Gucci para LVMH, o maior grupo de luxo do mundo, lucrando mais de 250 milhões de dólares em valores atuais. Naquela época, a LVMH tentava assumir o controle da Gucci. Só que a Gucci não ficou parada. Ela lançou bilhões de dólares em novas ações e fechou alianças para impedir a tentativa de aquisição. Mesmo assim, a Prada continuou atrapalhando. Junto da LVMH, entrou na disputa pela Fendi, outra marca que a Gucci queria comprar. Meu irmão, era uma guerra empresarial sem dó. Só que tanta briga começou a cobrar um preço. Algumas compras feitas pela Prada deram completamente errado. Só aquisições como a Car Shoe e a tradicional fabricante inglesa Church's realmente fortaleceram o grupo. O resto virou prejuízo. E sem perceber, a Prada estava caminhando direto para uma crise financeira daquelas. Capítulo 6. O século XXI. Mesmo depois de toda aquela guerra com a Gucci, a Prada ainda tinha muita lenha para queimar. No ano 2000, a empresa lançou uma bolsa que se tornaria um dos maiores símbolos da marca. A famosa Bowler Bag. E, meu irmão, foi sucesso na mesma hora. As bolsas simplesmente sumiram das lojas. O mais curioso é que ela seguia exatamente a ideia que Mário Prada tinha lá no começo da empresa, quase 90 anos antes. A diferença é que, agora, o produto era pensado para mulheres. Não demorou muito e qualquer celebridade que se respeitasse aparecia carregando uma Prada. A marca deixou de ser um luxo exclusivo da aristocracia italiana. Agora estava nas mãos de artistas, empresários, políticos e milionários espalhados pelo mundo inteiro. Dependendo do modelo, uma única bolsa podia custar entre 1.000 e 10 mil dólares. E, para muita gente, valia cada centavo. O estilo criado pela Miuccia também fazia toda a diferença. Enquanto outras marcas apostavam em logos enormes e luxo extravagante, a Prada seguia outro caminho. Tudo era pensado para ser funcional, elegante e discreto. Na maioria das vezes, você reconhecia uma Prada pelo formato da bolsa, e não pelo nome estampado. Esse virou um dos maiores diferenciais da empresa. Mas a obsessão da Miuccia não parava nos produtos. Ela também queria que as lojas fossem experiências únicas. Assim como o avô, ela nunca quis abrir centenas de lojas iguais. Cada uma precisava ser especial. Em 2001 nasceu a primeira Epicenter Store, em Nova York. E olha essa doideira. Algumas estimativas colocam o custo da construção perto dos 40 milhões de dólares. Aquilo parecia mais um museu de arte do que uma loja. Recebia exposições, apresentações, coleções e eventos culturais. 2 anos depois foi inaugurada outra Epicenter, em Tóquio. 6 andares cobertos pelo já famoso vidro verde da Prada. Só que nem toda essa grandiosidade conseguiu esconder um problemão. No começo dos anos 2000, a Prada começou a acumular uma dívida pesada. Em 2005, a empresa foi obrigada a vender parte da própria companhia para conseguir pagar os credores. E, em 2008, ainda carregava uma dívida bilionária. Foi aí que a estratégia mudou. A Prada começou a fazer parcerias, lançou perfumes, óculos de sol e até celulares junto com a LG. Era a forma de recuperar o fôlego sem abrir mão da identidade da marca. Só que a maior prova de fogo ainda estava chegando. Conheceu o Kiss. Capítulo 7. A quarta geração. Em 2011, a Prada abriu seu capital na Bolsa de Hong Kong e levantou cerca de 2,1 bilhões de dólares. Foi um passo enorme. Mas isso não significava que a vida da empresa tinha ficado fácil. Poucos anos depois, a velha rival voltou com força.
A Gucci começou a conquistar justamente o público mais jovem e passou a crescer muito mais rápido. Para piorar, a Miu Miu também enfrentou dificuldades e registrou uma queda de aproximadamente 50% nas vendas em 2020. Mesmo assim, o Grupo Prada conseguiu reagir. Nos últimos anos, o faturamento voltou a subir e ultrapassou 4,2 bilhões de euros. Enquanto isso, Miuccia Prada acumulou uma fortuna estimada em 6,9 bilhões de dólares, sendo considerada uma das mulheres mais poderosas do planeta. E aqui a história dá uma volta daquelas. Mário Prada nunca quis mulheres trabalhando na empresa. Muito menos imaginava que elas comandariam o negócio. Só que foram justamente elas, primeiro Luísa, depois Miuccia, que transformaram uma pequena marca ligada à aristocracia italiana num dos maiores impérios da moda do mundo. Misturando tradição, inovação, arquitetura, arte e um design completamente diferente da concorrência, a Prada criou uma identidade que atravessou gerações. No começo deste ano, Miuccia Prada e Patrizio Bertelli deixaram oficialmente o comando da empresa. Agora os dois preparam a próxima geração da família. O escolhido é Lorenzo Bertelli, o filho mais velho do casal. Depois de décadas com mulheres liderando a empresa, pela primeira vez desde Mário Prada, um homem volta a assumir a responsabilidade de conduzir a marca. Agora resta saber uma coisa. Será que ele vai conseguir manter vivo um legado construído ao longo de mais de 100 anos? Ou a história da Prada ainda guarda mais uma reviravolta daquelas? Na moral, se tem uma coisa que essa família já provou, é que nunca dá para apostar no próximo capítulo antes dele acontecer.